noite, Lauren. Boa noite, Jéssica. A gente está esperando a doutora Bruna entrar para a gente já iniciar a nossa live. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite. Bruna, a gente gostaria hoje, né, de falar um pouquinho sobre diagnóstico de autismo, tratamento, mas vamos primeiro nos apresentar, né, para o pessoal que está entrando na live aí, te conhecer um pouquinho, né? Acho que o pessoal, alguns já me conhecem, né? Eu sou psicóloga da Clínica Abraçar, né? A Ariane, a administradora, foi que sonhou com essa clínica, também mãe atípica, né, como você. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Claro. Então vamos lá. Pessoal, meu nome é Bruna, sou médica, sou especialista em autismo, sou médica pós-graduada em neurologia pediátrica, sou mãe da Havana, que é uma menina autista de 5 anos e 10 meses, e que é o meu motivo de tudo isso, né? Antes de estar envolvida e especializada na neurologia e no autismo, eu já era médica, já era pediatra e era especialista, sou especialista, mas era minha área atuante, era a pneumologia pediátrica. E eu já atuava nessa área e assim, com consultório e tudo. Foi quando chegou a maternidade e eu comecei a perceber alguns atrasos na Havana. Ela tinha por volta de 7, 8 meses. E eu digo assim, que ela veio pronta, assim, com todos os apetrechos para que eu pudesse aprender no meio desse caminho, né? Então, assim, eu passei pela fase do imagina, ela dá risada, ela olha. E a Havana era uma criança que olhava quando você chamava pelo nome, ela ria para foto, mas ela tinha atrasos, né? E que foram sendo somados aí ao passar do tempo, e foi por volta dos 6, 7 meses que eu comecei a perceber algumas coisas, que eu comecei a sentir falta de algumas coisas que não apareciam. E foi comecei a estudar sobre atraso no neurodesenvolvimento, porque assim, a gente enquanto pediatra, a gente estuda muito o desenvolvimento, né? E assim, a gente não foca muito no atraso do neurodesenvolvimento. Hoje, a gente já tem essa visão, né, pelos pediatras de estudarem mais os atrasos do neurodesenvolvimento. Mas não é raro que chegue uma criança e às vezes ali já tinha sinais e a mãe fala, mas eu passei no médico, o médico me disse, olha, espera para ver, porque vai desenvolver, cada criança tem seu tempo, né? Aquela maldita frase do cada criança tem seu tempo, que faz com que pais percam tempo de intervenção precioso aí, esperando um tempo que muitas vezes não vai chegar. E aí, Essa frase, então, Bruna, ela acaba que ela impede um pouco, você percebe que impede um pouco os pais de iniciarem o tratamento precoce com as crianças. na verdade, essa questão do esperar, do que cada criança tem seu tempo, eu sempre digo assim, cada criança tem seu tempo dentro do tempo que nós temos de janela para que aquela habilidade seja adquirida. Então, a gente tem uma janela, a gente tem um gráfico, a gente hoje tem gráficos e estudos, enfim, N coisas aí para acompanhar o desenvolvimento. Então, a gente tem de um canto ao outro, a gente tem um espaço de tempo para que essa criança cumpra essa habilidade. Então, sim, ela tem esse tempo, ela pode ir daqui até aqui. Passou daqui, ela tem um atraso. Então, aquela criança que com 1 ano e meio ela não fala nenhuma palavra, opa, peraí. Ela tinha que estar falando pelo menos 10, 15 palavras com função, né? Ela não aponta, ela não dá tchau com função de tchau, ela não manda beijo, ela não entende comando simples. Olha, pega o controle ali, né? Eu aponto, ele não olha para onde eu estou apontando. Aquela criança que ainda não sabe brincar, não consegue fazer aquela troca de turno. Agora é minha vez, agora é sua vez, que um bebê de 1 ano e meio faz, né? Então, esses sinais, muitas vezes, eles são... Às vezes eu pergunto para os pais assim, ó, mas no primeiro aninho de vida, o que você percebeu de atraso? Não, eu não percebi nada. Aí eu falo, tá. Não, ele não teve atraso, Bruna, no primeiro ano não teve atraso. Aí eu falo, tudo bem, ele dava tchau? Não, tchau ele não dava. Ele mandava beijo? Não, beijo também não.
ele apontava, não, ele levava a minha mão até onde ele queria, mas ele não apontava. Ele falou palavrinhas? Não, balbuciou e ficou nos balbucios ali. Ele brincava com função, né? Você dava, ele imitava, falava, põe a língua, né? Não coloca a língua para fora, não. Pisca, né? Não piscava. Faz careta, né? Ou então imita. A criança nem gestos simples, né? Ela não faz. E aí você consegue mostrar pro pai, não, ela tinha muitos atrasos do primeiro aninho de vida. É que a gente vai focado, o pai e a mãe, ele foca muito no andar. Então, toda vez que eu pergunto, ele fala assim, não, mas ele andou com 1 ano. Ele andou com 1 ano. Ele engatinhou, ele andou. Acaba que o nosso foco, como pais no geral, né? É muito a parte motora. E aí, às vezes, vem pelo atraso motor, que não é raro, e o autista tem muito atraso motor, né? E não é inconstante que a gente tenha, principalmente nas crianças um pouquinho maiores, por falta de intervenção motora nessa fase muito pequenininha, porque às vezes a gente acha que não precisa, não observa os atrasos motores, frouxidão ligamentar, a criança mais hipotônica, mais flácida, a gente deixa de fazer essas intervenções nessa fase também. Mas, Bruna, quando você fala assim que os pais, eles se preocupam muito com esse desenvolvimento motor, mas assim, a gente que é pai, né? Realmente a gente fica querendo assim que o filho da gente seja um pouco mais independente ou que nos deixe menos, né? Um pouco mais assim livres para fazer outra coisa, que quando pequenininho depende 100% da gente. Então a gente acaba observando. E aí tem também a nossa dificuldade enquanto mães, né, e pais a gente tem aquele costume da criança fala, a gente não espera a criança falar, né? Então a gente, não, ele quer água, não, a gente quer, né? E a gente acaba não deixando a criança falar, a gente antecipa, né, para a criança. Você tem essa dificuldade quando você atende as crianças com atraso de fala? Não, eu mesma era essa mãe, né? O pai e a mãe, ele é instintivo, né? A criança, ela tem um movimento, ela tem um choro. A mãe conhece o choro, né? De fome, de sede, o movimento que a criança já faz dentro de casa, né? Mas uma coisa que eu sempre pontuo, que não é porque você não deixa teu filho falar, ou porque você oferece para ele no primeiro sinal de busca, que ele não vai falar. Uma criança com atraso de fala, por exemplo, as mesmas atitudes que eu tinha com a Havana, eu acabei tendo com meu filho de 2 anos, né, com o Francisco. Só que o Francisco é uma criança típica. Então, mesmo que ele buscava e eu já oferecia, na sequência ele falava, não é esse. Esse não. Ele apontava aquele. Mamãe, esse. Mamãe sim, mamãe não, mamãe suco, água, quero, papá, comida, olha o papai, olha. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ele já tinha um repertório, já apontava, né, já cumpria os comandos simples. Então, às vezes, no primeiro aninho de vida, a gente enxerga aquele bebê como muito pequenininho, e aí fala, mas ele é muito pequeno para fazer isso. Aí ele é muito pequeno para fazer aquilo. E muitas vezes, e aí a importância dos psicopedagogos, dos pedagogos, dos professores, né, reconhecerem os sinais de atraso do neurodesenvolvimento, porque muitas vezes essa criança, ela vai para a creche com 6 meses, ela vai para a escolinha com 6 meses, e aí ela passa 8 horas na escola, e a gente tem muitos pares para olhar e falar, opa, essa criança aqui não faz. Não é que ela não faça, ela seja autista, mas ela tem atraso, então a gente precisa observar um pouco melhor, né? A importância aí dos nossos neuropsicopedagogos e pedagogos aí, psicopedagogos, conhecerem, né, bastante sobre sinais de atraso no neurodesenvolvimento infantil, porque eles são um filtro muito importante, né? Eu falo assim, que ela passa com o médico de 3 em 3, 2 em 2 meses no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida ela passa de 6 em 6, depois essa criança passa 1 vez por ano, mas ela está na escola todos os dias, 8 horas por dia, né? Então, assim, a escola tem mais acesso a esses sinais, inclusive. Até os sinais e as respostas das crianças, né? Na escola, ela precisa se comunicar, não eu com o pai e com a mãe. E aí eu sou pedagoga também,
e eu vi aqui várias colegas nossas aqui na live e elas podem, né, afirmar assim com mais propriedade. Eles não é a mãe e o pai, então a gente nunca antecipa nada, né? Então, assim, eles acabam que precisam se comunicar mais com a gente acaba percebendo isso, né? Com mais eficácia, assim, né? Saber o tempo de resposta. E como a gente tem mais de uma criança numa sala, a gente consegue também observar, né? Essa janela de tempo, né? Que você trouxe aí pra gente. Essa janela de tempo, ela é muito importante para ser observada. Agora, assim, ô Bruna, tem uma diferença, porque assim, a gente está falando do autismo, tratamento, diagnóstico, mas tem crianças também que têm apresentado, né, a DI, a deficiência intelectual, e tem se confundido um pouco isso? Tem É muito diferente. atrapalhado? É muito Uhum. diferente, né? É muito diferente. Eu sempre digo assim, que quando a gente estuda sobre comportamento, a gente entende que existem comorbidades, mas são muito diferentes. Né? Uma coisa o autismo, outra coisa a DI, outra coisa o TDAH. Eu recebo 1 milhão de pacientes com diagnóstico de TDAH e que ele não deixa de ser autista. Ele é um paciente que vem com comportamento rígido, restrito, repetitivo, com estereotipia, teve atraso de fala, seletividade alimentar, transtorno do sono. Opa, peraí, eu tô falando de quem exatamente? Que até agora eu não falei sobre função executiva, né? Eu tô falando sobre comportamento. Aí vem, sim, então, ele é desatento, começa e não termina, na escola ele tem muita dificuldade, acaba atrapalhando os colegas, teve atraso de aprendizagem. Ok, agora nós estamos falando de funções executivas, agora nós estamos falando do TDAH, mas muito antes disso, essa criança já apresentava sinais de atraso do desenvolvimento infantil. E a gente não tem avaliação de função executiva em criança menor de 2 anos, por exemplo, de 3 anos. E a gente sabe que, por mais que a gente olhe e fale, opa, tem alguns sinais aqui que, né, merecem um acompanhamento. A gente não vai avaliar essa função executiva nessa fase. E nessa fase, essa criança já às vezes enfileira, já empilha, já tem hiperfoco, já tem estereotipia, já não consegue se socializar com qualidade, não consegue brincar com os colegas, não consegue fazer troca de turno, não segue comandos. E aí foi passando, vem nessa hipótese diagnóstico do TDAH. E o Uhum. DI, e a DI, na verdade, é a mesma questão, né? Muitas vezes chega para nós e quando eu percebo que onde eu percebo mais confusão é com as crianças maiores, né? Então, ali por volta dos 8, 9 anos, pré-adolescência e adolescência, eu percebo onde se confunde, né, a deficiência intelectual com o autismo. O que a gente precisa lembrar é que a criança com deficiência intelectual, ela vai ter dificuldades, ela vai ter atraso de aprendizagem, provavelmente, mas ela não tem dificuldade na socialização, ela não tem comportamentos restritos e repetitivos, né? Ela não tem hiperfoco, ela não tem essa dificuldade de atender pelo nome, de cumprir comandos simples, apesar da deficiência intelectual. Ela olha nos olhos, ela responde ao chamado pelo nome, ela não faz estereotipia, né? Então é muito diferente. Apesar de muitas vezes ainda se confundir, né, é muito diferente. Os sinais, né, e a definição que a gente usa para fechar diagnóstico é muito diferente, né? Sim, aí a gente falando em diagnóstico, ô Bruna, quando a gente observa esses sinais, né, que a gente está falando aqui, todos esses sinais precoces ou não, qual é o médico que a gente deve procurar, assim, para a gente explicar a essas mães que estão, né, aqui na live? Muita gente tem dúvida disso, né? Qual o profissional, né, que a gente deve levar os nossos filhos para fazer esse diagnóstico, né? A gente procurar um tratamento adequado. Todo e qualquer médico, ele pode fazer diagnóstico de autismo, partindo deste Uhum, ponto, tá? O diagnóstico, ele é um ato médico. uhum, E para ser médico, você precisa de um CRM ativo, ter feito faculdade de medicina, e é isso, né? Então, desde o médico da família, que está lá na UBS, até o pediatra, que está no consultório todos os dias, o médico pós-graduado, residente em psiquiatria, pós-graduado, residente em neurologia pediátrica, ele pode e deve fazer o diagnóstico se ele for um médico capacitado para tal. sim. Se ele for um médico capacitado para tal.
Fazer diagnóstico é uma coisa. Acompanhar essa criança e acompanhar e ditar tratamento, né, é outra coisa. Exige outras capacitações, né? Por quê? Para fazer um laudo, por exemplo, Bruno, um laudo. O laudo, qualquer médico pode fazer o laudo, tá? Então, assim, eu sou clínico geral, fiz o diagnóstico de autismo de uma criança no posto de saúde. O laudo, ele é o que possibilita que essa família entenda esse diagnóstico e tenha acesso às terapias. Então, ele tem que ser para... Tratamento adequado, né? Na verdade, assim. O tratamento adequado... O laudo, ele é para ontem, né? Assim, então, primeiro, o médico fechou esse diagnóstico, ele pode ser o médico da UBS, ele pode ser o pediatra dessa criança, ele pode ser o psiquiatra, ele pode ser o neurologista. Ele pode fechar diagnóstico. Daí a ele fazer indicação de tratamento adequado, acompanhar esse tratamento, acompanhar essa criança, prescrever essas medicações e acompanhar a evolução dessa criança é outra coisa, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer sobre o que eu estou falando e o que eu estou prescrevendo. Então, eu preciso reconhecer na minha criança esses sinais de, por exemplo, nossa, essa criança tem seletividade alimentar, por exemplo. Entre eu olhar e observar e falar, engraçado, ele come qualquer alimento, se for líquido, se for batido, se for mais amolecido, ele mastiga, fala, mas tem dificuldade às vezes para engolir. E muitas vezes aí está o diagnóstico diferencial entre uma esofagite, que é algo fisiopatológico, dificulta que essa criança engula pedaço, mastigue, engula comidas mais sólidas, de uma seletividade alimentar sensorial, por exemplo. Né, uma dificuldade alimentar por uma sensação que essa comida traz a boca, né? Então, a gente observa essas questões, principalmente as crianças hoje, é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, que é a questão motora, porque parece que quando a criança passa, ela vem durante a vida toda dela, assim, eu tenho muitos pacientes nessa situação, que parece que só viram, entre aspas, ali, o autismo, mas não viram todo o resto da criança, né? Então, às vezes eu chego e recebo crianças que não conseguem pular, não conseguem saltar, não fica em pé, não alterna os pés, tem dificuldade na motricidade ampla, fina, na força, são hipotônicas, tem alteração de N outras questões motoras, e essa criança chega às vezes com 10 anos, para mim ninguém nunca viu isso. Já recebi pacientes que não levantavam o pé do chão, eu falava, pula pra tia ver. Ele pulava só com o tronco, mas o pé não saía do chão. Criança com escoliose grave, né? Criança com alteração da marcha importante. E essa criança faz tratamento há 8 anos, no mesmo lugar. Recebeu alta, às vezes, da fisioterapia, da psicomotricidade. E ninguém viu isso. Passamos todos estes anos, muitos dos meus pacientes hoje fazem uso de colete, fazem gaiola de habilidades, fazem TeraSuite, pede a suíte. Por quê? Porque a gente precisa melhorar muito a força motora desse paciente, porque tem impacto em outras coisas. Então, essa é a grande diferença entre fazer diagnóstico e fazer um laudo para que essa criança faça acompanhamento com terapia, com quantidade, com qualidade, tratamento bem feito e tratamento que vai mudar prognóstico. Essa é uma grande diferença. Todos os meus pacientes, graças a Deus, assim, têm uma evolução fantástica. Eu tenho pacientes assim que até eu olho e falo, Deus do céu, como tratamento faz diferença, como tratamento bem feito faz diferença, né? Em tudo. E pacientes com deficiência intelectual também, porque a gente sabe que é possível ganhar, né? Ganhar QI, é possível capacitar esse cérebro e trabalhar esse músculo, né? Trabalhar esse cérebro ali para que essa criança ganhe habilidades. E a gente tira crianças da deficiência intelectual, leve e traz essa criança para uma margem aí de inteligência abaixo da média, mas com muito mais independência para executar suas atividades, né? Então, assim, e olha, não é incomum que a gente tenha essa confusão de muitos pacientes, por exemplo, que chegam para mim com um diagnóstico de deficiência intelectual, e eu desconfio, nossa, pergunto uma coisa, outra, faço um teste, outra, falo, engraçado, mas pergunto uma coisa para a mãe, faço uma entrevista, observa a criança,
E eu falo, olha, vamos fazer uma avaliação? Essa criança às vezes tem TDAH e não veio diagnosticado, e essa criança tem transtorno de aprendizagem associado, e o que é mais comum, quando ela é disléxica, às vezes ela tem uma dificuldade na aprendizagem extremamente importante, e ela vem com diagnóstico de DI, porque ela tem transtorno de aprendizagem, TDAH e dislexia. Só que ela vem com um diagnóstico de deficiência intelectual, aí quando você vai ver o QI dela, é um bom QI, na média. Aí você vai ver a parte da aprendizagem, uma criança que tem transtorno do processamento auditivo central, às vezes tem transtorno do processamento visual, tem tantas outras coisas, além do basicão e da pontinha do iceberg que a gente enxerga, e aí tá a diferença entre aquele médico que vai fazer o diagnóstico dessa criança e o médico que vai tratar essa criança. Essa é a maior diferença, né? A gente tem, qualquer médico pode fazer diagnóstico, mas um médico especialista que conheça sobre autismo é aquele que vai acompanhar a tua criança e vai sim ditar um tratamento com quantidade, qualidade e um bom acompanhamento. Essa é a maior diferença. Esse tratamento, né, de qualidade, das nossas terapias que a gente tem hoje, Bruna, quais são as mais indicadas assim, para a gente ter um tratamento mesmo de eficácia? A gente tem uma base, a gente tem a base bem feita, né, que é a psicoterapia em aba, a fono para aqueles que, né, precisam, a terapia ocupacional e a terapia ocupacional com integração sensorial, que é uma outra coisa, né? Mas a gente começa a permear áreas, por exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos, 5 anos, daqui a pouco ela vai para a primeira série, eu já estou percebendo desde agora que ela tem uma dificuldade na aprendizagem, eu estou investigando TDAH, a psicopedagogia é fundamental nessa fase. Né? Eu preciso trabalhar. E eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas falam assim, ai, olha, mas ela não está na primeira série. Eu já tive muitos rebates assim, com convênio, às vezes processo liminar. O convênio rebate assim, mas essa criança não está na primeira série. Eu falo, então, mas a gente está tratando uma criança com atraso do neurodesenvolvimento. Eu já sei que ela vai atrasar. E eu não vou esperar que ela chegue na primeira série. Ela tem um atraso de aprendizagem também para que eu faça intervenção. Intervenção precoce é o que muda prognóstico, principalmente. Então, se eu sei que essa criança tem um atraso no neurodesenvolvimento, todos os meus pacientes, a partir dos 3 anos, fazem psicopedagogia. Por quê? Porque eu preciso preparar essa criança para o ambiente de sala, ele vai ter uma outra responsabilidade, aí ele sim precisa entender, o tempo de permanência precisa ser melhor, ele precisa entender, ele precisa olhar para a professora, ele precisa entender o básico ali, ele precisa se organizar. A gente tem uma incidência muito grande, né, e uma prevalência muito grande de TDAH, né, é um dos diagnósticos de comorbidade, comórbidos com maior incidência no autismo. A cada 10 pacientes, cerca de 6 a 7 pacientes têm TDAH, né? Então, assim, eu sou uma mulher com TDAH, né? Eu tenho transtorno de hiperatividade e déficit de atenção e sou disléxica. E acredite que apesar de eu ter altas habilidades, eu tenho um QI acima da média, eu fui alfabetizada aos 9 anos. Por quê? E as pessoas, né, sofrem todos os bullying que vocês puderem imaginar. Se hoje a gente sofre bullying, imagina, né? 25 anos atrás. Então, assim, e as pessoas, e ninguém entendia porque eu não aprendia, né? Muito inteligente para outras coisas, na escola não conseguia aprender. E hoje a minha filha, ela faz psicopedagogia desde que ela tinha 3 anos, né? Por quê? Porque ela vai para a primeira série agora. E este ano, ela está com 5 anos, a gente aumentou muito o suporte de psicopedagogia. Por quê? Porque eu preciso que ela entenda não só a parte pedagógica, mas o psicopedagogo, ele trabalha a parte comportamental relacionada à parte ambiente escolar. Eu falo que o ambiente escolar ele é extremamente rico e ele não é reproduzido em nenhum outro lugar, né? A gente tem O psicopedagogo, eu acho de extrema importância, porque assim, a psicopedagogia, ela te ajuda a desenvolver todas as suas habilidades, né? Então, assim, uma criança que tem, né, o psicopedagogo ali do lado, né, ela vai desenvolver incrivelmente bem, né? As crianças com autismo, de níveis de suportes diferentes, Bruna, o que você pode falar, assim, pra gente, questão de tratamento? O tratamento, por isso que aí uma coisa é fazer diagnóstico e outra coisa é acompanhar. Porque o tratamento, ele é
personalizado. Sim. E ele vai mudar em cada fase da vida dessa criança. Todas as vezes que essa criança volta. Eu tenho crianças que receberam alta da integração sensorial. E passa 1, 2 anos, essa criança volta a ter alteração sensorial importante. E agora é importante que a gente reaborde essa parte da integração sensorial. Eu tenho pacientes que, por exemplo, todas as vezes, é muito importante que a gente tenha isso muito claro, todas as vezes que o autista ele for passar de uma fase da vida para outra, ele vai aumentar o nível de suporte. Então, ele saiu da infância, a gente trabalha às vezes durante 8, 9, 10 anos para essa criança aprender a ser uma criança, copiar os modelos, dar função para os brinquedos, fazer tudo que ela tiver que fazer. E aí ela passa para a adolescência. Aí agora ela está na pré-adolescência, ela vai para adolescência e muda tudo, porque agora não serve mais brincar de boneca. Agora não é mais o carrinho que eu tenho que dar função. Agora eu tenho que entender sobre sexualidade, agora eu tenho que entender sobre o meu corpo, agora eu tenho que entender que agora, se eu tiver uma relação sexual, eu posso engravidar, que se alguém pôr a mão no meu peito, na minha vagina, na minha bunda, eu permiti, eu não permiti, eu preciso falar sobre sexualidade. E hoje é uma dificuldade muito grande abordar adolescentes autistas, as pessoas não estão preparadas para isso. O que eu mais tenho relato é que chega na adolescência ou na vida adulta, por exemplo, eu tenho alguns pacientes adultos e que eu prescrevo ABA, e que eu prescrevo TCC, e que eu prescrevo TO, e as pessoas ficam perdidas, elas não sabem como abordar os adolescentes, né? Porque a gente está habituado a tratar a criança, a gente fala só sobre autismo infantil, autismo infantil. Chega na adolescência, eles começam a desaparecer. Na vida adulta, então, ninguém vê. Idoso. Eu nunca vi um idoso na vida com colar de identificação. Porque ele desaparece. Ele desaparece. Nós não estamos preparados para isso ainda. A gente precisa se atentar a isso. Então, quando a gente fala de nível de suporte, é um tratamento extremamente individualizado, porque eu posso ter crianças com nível 2 de suporte com altas habilidades, né? E eu posso ter crianças com nível 2 de suporte com inteligência abaixo da média. Eu posso ter crianças com nível 1 de suporte com dificuldades motoras. Eu posso ter crianças com nível 2 de suporte sem nenhuma dificuldade motora. E às vezes esse é nível 1, está fazendo ali aula, muitas horas de psicomotricidade, de fisioterapia neurofuncional, de treinamento da parte motora, educação física adaptada, enfim. E às vezes o nível 2 não, porque a parte motora dele é boa. Então a gente precisa é muito individual, né? Eu tenho um que tem seletividade alimentar e outro não. Eu tenho um que tem transtorno do sono, outro não. Um que tem agressividade, outro não. Então isso vai variar muito. Por isso que o tratamento personalizado e as reavaliações são muito importantes. Porque às vezes a criança passa uma vez na vida, a mãe recebe o laudo, essa criança, ela desaparece, ela não volta nunca mais. E aí, e o laudo? Não, não é o laudo que é só o laudo que é importante. O que muda o prognóstico não é o laudo. O laudo ele afirma o que nós já sabemos. O que muda o prognóstico são as intervenções. E o quanto elas são bem guiadas e bem direcionadas, elas são bem acompanhadas, né? Então é isso que... Quando você traz para a gente intervenção e ser bem acompanhada, fala um pouquinho para a gente, Bruna, porque você é uma mãe atípica, né? E você acompanha, como a gente conversou antes, você me relatou que você faz o estudo e o acompanhamento de todos os tratamentos da sua filha, né? Então, assim, essa é a importância da família, né? No tratamento mesmo da criança. É fundamental. E é muito importante que a família tenha isso muito claro na cabeça dela. Se ela não estiver participando do tratamento, isso não vai funcionar. Não existe tratamento sem a família. Não existe... muitas vezes eu recebo famílias que chegam e falam assim, mas olha, tá sempre o problema, tá sempre na clínica. Né? O que está acontecendo lá que meu filho não está desenvolvendo? Aí quando a gente fala, não, peraí, vamos avaliar, vamos dar uma olhadinha como está a rotina no geral. Porque teu filho passa 3 horas na clínica, 4 horas na escola e o resto da vida em casa. Né? O que a gente está fazendo em casa? E aí eu sempre falo assim, que tratar autismo é igual fazer academia. Se você está fazendo e está muito leve para você, você não está sentindo absolutamente nada, resultado nenhum, você vai ter. Não está malhando, mas tá indo vai para academia e senta ali na porta e espera o resultado. Você não vai ter, porque você precisa fazer para receber.
E tratar o autismo é isso aí. Né? A gente precisa estar presente, o pai precisa estar ali, a mãe precisa estar ali, precisa acompanhar, o responsável por essa criança precisa pegar tudo aquilo que ele aprende, que ele vê, precisa ser estendido para casa e para a escola. Porque quando a gente faz essa triangulação de tratamento, a gente tem resultado, né? Por exemplo, quando eu falo de acompanhamento, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estudo tudo que você imaginar. Eu vou no congresso de psicopedagogia, de fono, de TO, só dá eu lá em todos eles. Por quê? Porque eu preciso entender sobre o que esse profissional faz com o meu paciente. Quando é que eu indico esse profissional? E qual é a terapia que esse profissional faz que eu acho que aqui vai ser melhor? E a gente pode discutir sobre isso, né? Então, assim, eu sempre faço reunião com as clínicas e quando a gente tem algum desafio aí no meio desse caminho, porque às vezes eu recebo assim, Bruna, precisa aumentar a medicação. Tá, mas peraí. Por quê? Mudou o comportamento, mas mudou do nada? Mudou. Não, então vamos analisar esse comportamento. Existe uma ferramenta chamada análise funcional do comportamento. Eu analiso esse comportamento, eu entendo, peraí, o que mudou? A criança mudou de escola, entrou de férias, mudou o terapeuta, mudou de casa, mudou tudo. Vai adiantar eu encher essa criança de medicação, né? Então, assim, até para medicar, a gente observa o que está acontecendo, né? Respeita esse tempo também do paciente, trabalha com a família a importância de dar previsibilidade e acompanhar o paciente é realmente ter ferramentas para que a gente acompanhe e orientar esses pais, né, sobre o que são essas ferramentas, porque eu recebo pacientes que estão tratando há 6 anos e o paciente, eu só recebo relatório observacional. Eu sempre falo sobre isso com os meus pais. Eu falo, olha, relatório observacional é aquilo que o terapeuta observou. É muito importante, mas cada um observa de um jeito. E quando você aplica uma ferramenta, um instrumento de avaliação, você aplica e ele tem uma resposta. O paciente, ele é o mesmo. E o instrumento, ele é o mesmo. Então, essa resposta não vai mudar. A avaliação observacional, ela muda, porque cada um observa de um jeito. Se ele mudar de terapeuta amanhã, o outro pode olhar e falar, nossa, mas não é nada disso. Mas o BIBMAP dele continua o mesmo. Mas o Porta, a agilidade, o SRS2, continua o mesmo. Então, usar instrumentos de avaliação para acompanhar esses pacientes é o que vai me trazer dados palpáveis. É o que eu consigo saber, por exemplo, qual é a idade do meu paciente, qual é a idade cronológica em relação à cognitiva, quais são as habilidades, quais são as barreiras de aprendizagem. Porque aí eu sei contra quem eu estou lutando. Vou para a guerra preparada. Né? Sei se meu paciente tem um reforçador, se ele não tem, se isso serve, se não serve. Eu olho esse protocolo, por exemplo, como o VibMap, e eu consigo lá observar, eu consigo saber quem é minha criança antes de ir lá. Eu já vou preparada para a criança que eu vou receber. Por quê? Porque eu já consigo entender mais ou menos isso. E a família também consegue entender, né? Então, é muito, muito, muito importante. É muito importante que a família participe, que a gente oriente essa família, que a gente oriente a escola. E aí, quando a gente tem essa junção, a gente tem o suprassumo do resultado, né? A gente tem resposta de qualidade, né? A gente observa essas crianças, a gente tira essas crianças do nível 3 de suporte, leva para o 2, tira do 2, leva para o 1. É possível, é possível. A minha filha era uma criança que não falava, que não brincava, que não socializava, que não dava função para absolutamente nada. Se você vê um vídeo da minha filha com 2 anos e 3 meses, você desacredita que hoje, aos 5 anos, ela é essa mesma criança. Que fala, que brinca, que socializa, que venceu a seletividade alimentar, que muitos dos desafios ela teve que vencer sozinha. Eu fui ponte para isso, o pai dela foi ponte para isso. Mas ela teve que vencer sozinha muitos desses desafios. Né? Mas a gente participou, a gente retirou 100% de tela por um período, a gente teve que fazer isso, né? Por quê? Porque prejudicava o comportamento, o desenvolvimento. A gente orientou sobre a escola, sobre os comportamentos, os psicopedagogos foram lá, a gente trabalhou junto com essa escola, a gente adaptou material, fez o PEI. Eu precisei gastar muito, principalmente tempo. Né? Principalmente tempo. Eu sei que dinheiro é muito importante, né? E custa. E a gente sabe que custa. Mas o
tempo, ele não tem preço. Ele não volta, né? A neuroplasticidade do teu filho não volta mais. A minha filha nunca mais vai ter 2 anos. Ela nunca mais vai ter 3 anos. E nem a neuroplasticidade dos 3. E quando eu pude aproveitar, eu fui ali. E deixa eu te falar o que eu fiz. Eu processei o convênio. Porque eu não conseguia pagar, né? Eu não conseguia pagar esse tratamento. Eu fui estudar. Fui estudar para entender, para saber, porque a gente só cobra aquilo que a gente conhece. A gente só inclui aquilo que a gente conhece. Por isso que é tão importante que a escola conheça sobre autismo e sobre o comportamento dessas crianças para que exista inclusão real. Mas no momento que eu percebi que a minha filha precisava de um tratamento que o convênio não estava oferecendo, ele foi processado. Eu entrei com uma liminar judicial. E a minha filha hoje, e desde então a minha filha ganhou essa liminar, e desde então a minha filha faz 40 horas de terapia por semana. Minha filha passou por 50 horas de terapia por semana, com terapeuta escolar, com terapeuta domiciliar, e foi o momento que ela mais evoluiu. Ela mais evoluiu. Porque se a terapia, a solução nunca é reduzir as horas terapêuticas, nunca vai ser. A solução é que essa terapia seja mais engajadora, que ela seja prazerosa, que ela seja lúdica, que ela esteja em todos os lugares. Porque o teu filho vai aprender se ele estiver na escola, se ele estiver na rua, se ele estiver no shopping, se ele estiver no pula-pula. Todos os ambientes é uma oportunidade para o teu filho aprender. Então, assim, a terapia não é aquele quadro fechado, aquela sala onde aquela criança está sentada do lado de uma mesa e é aquilo ali, 40 horas por semana. Não é aquilo. Teu filho tem que aprender atravessar a rua, ele tem que aprender a lidar com dinheiro, ele tem que aprender a carregar a mochila dele nas costas, ele tem que aprender a brincar com o colega, ele tem que aprender a olhar as coisas e saber se ele pode tocar ou não, se ele pode abraçar qualquer estranho, beijar qualquer estranho ou não. Se é legal cheirar, minha filha tem hipersensibilidade olfativa, ela cheirava todo mundo na rua. Você quer ver que era o terror ela entrar no elevador, porque a hora que ela entrava, a primeira pessoa que ela encontrava, ela ia cheirar, né? Então, assim, foi terapêutico, a gente foi trabalhando isso com ela. A gente foi dando modelo, né? Hoje eu falo, quantos pais hoje que as crianças não falam, chegam com 4, 5 anos, a gente nunca usou suporte visual para essas crianças, nunca possibilitou que essas crianças se comunicassem. O falar é muito importante, mas o se comunicar é muito importante. O papel do musicoterapeuta é fundamental, né? Tá aqui a pergunta se o papel do musicoterapeuta é importante. É muito importante. A minha filha melhorou o contato visual, começou a formar frases, se interessou, né? A intenção comunicativa melhorou muito depois da musicoterapia e ela faz até hoje, né? Então, assim, a gente percebe que as crianças se regulam, né, com o som, e os que têm sensibilidade começam lentamente, daqui a pouco eles já aceitam. Então, assim, a equipe multi, inter e transdisciplinar é fundamental para o tratamento. Só que a gente precisa saber dirigir tudo isso. E aí a gente volta naquele começo. A diferença entre fazer um diagnóstico, qualquer um pode fazer. Acompanhar essa criança e dirigir esse tratamento é uma outra história. Bruna, eu recebi umas perguntas de uma mãe, e teve uma mãe que ela me relatou que a criança dela, ela levou, né, num determinado profissional, e o profissional falou que tinha traço de autismo e que a criança não era autista. E depois de fazer o tratamento, depois dela, né, perceber todos os sintomas e estudar também sobre, ela levou em outro profissional e essa criança, ela realmente ela é autista e hoje faz os tratamentos adequados, né? Então, assim, você pode falar para a gente um pouquinho desmistificar esse negócio de traço autista, mas não é autista? É assim, a gente tem critérios para fechar diagnóstico. Então, assim, ele tem traços, tá? Ele tem critério para fechar diagnóstico? Tem. Então, ele fecha diagnóstico. Essa questão de traços de autismo, ele é autista, né? Se ele tem traços de autismo, ele tem critério para fechar diagnóstico, porque ser autista ou não existe meio termo. Ele é meio autista. Não existe. Ou ele é, ou ele não é. Então, ele tem traços, tá? Então, vamos fazer uma avaliação. Vamos avaliar as habilidades dessa criança? Vamos observar? Pede uma avaliação neuropsicológica completa, pede uma avaliação motor, uma avaliação fonológica, vamos avaliar essa criança, o que essa criança tem de traço, né? Vamos entender a história de quando, desde o começo lá,
como que essa criança veio, pede um relatório para a escola, um relatório real, tá, gente? Porque tem relatório que é floreado, ele dá um tapa e assopra. Ele dá um tapa. A sensação que eu tenho é que as escolas hoje têm medo de colocar ali realmente o comportamento da criança, às vezes, porque às vezes são poucas escolas que eu recebo um relatório real. Assim, olha, essa criança é assim, 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 comportamento pedagógico, socialização, como que é isso na escola? E é muito importante porque a criança passa muitas horas lá. Então, assim, esse negócio de traços de autismo, a gente fala sobre fenótipo ampliado do autismo, e isso é uma coisa para o adulto, porque muitas vezes esse fenótipo ampliado do autismo, ele é um autista que se adaptou, que ganhou tantas habilidades que hoje ele já não tem mais tantos, ele já não tem mais prejuízo. E quando a gente fecha diagnóstico de transtorno, ele tem que ter um prejuízo importante, significativo, senão não é um transtorno, é uma característica. Então, por isso que É, essa questão a de mãe tá aqui falando, características. a mãe tá falando, e realmente eu trabalho em escola, e a gente tem essa dificuldade em escola. Às vezes a gente faz um relatório bem completo, sabe? E aí a gente chama os pais para conversar, quando a gente observa, né? E aí, para mim, é mais difícil, porque eu estou nessa fase que você falou que eles começam a assumir, que eu trabalho com adolescente, né? E eu estou, assim, chamando pais, identificando crianças autistas agora na adolescência, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, de um pai e uma mãe aceitar o diagnóstico, né? Porque como a criança, ela criou essas habilidades de tentar conviver ali naquele meio e se adaptar, e foi adaptando em algumas das habilidades, não todas, o pai acha assim, não, meu filho só tem dificuldade disso, daquilo. Então, a gente, em escola, para se fazer esse relatório mesmo, como você diz, que escreve, dá uma soprada, eu acho que é mais um medo, sabe? Mas é o Que o medo. pessoal da escola tem, sabe? Da não aceitação, de falar assim, ah, você está querendo rotular o meu filho. A gente sofre isso também, sabe? E tem outro lado também, de algumas escolas não terem alguém com esse conhecimento para fazer um relatório tão completo assim, né? Para poder ajudar. Os professores, eles ficam atentos, eles pontuam mesmo, essa criança não está conseguindo escrever, essa criança escreve espelhado, essa criança não olha para a gente, essa criança não interage com o colega, essa criança, ela no recreio, eles observam, não fica com ninguém, não conversa com ninguém, não gosta de chegar perto de ninguém. E a criança já está lá com 12 anos, 13 anos, né? Então, assim, já se passou muito tempo. E aí, quando a gente vai conversar, né, depois que o pai aceita, a gente já ouve, ah, mas uma professora lá no ensino fundamental, né, lá no F1, comentou comigo, mas eu achei que não era, né? Então, a gente tem uma dificuldade em escola, né, para se fazer esses relatórios e o pai aceitar. Sim, sim. Isso, e a gente percebe às vezes no consultório, que às vezes a escola vai cobrando, o pai traz, e a gente consegue perceber, né, que às vezes esse afastamento, essa negativa, às vezes você pede uma avaliação e a criança demora um ano para voltar, né, e isso acontece, infelizmente. Mas quando a gente vai falar sobre autismo, a gente vai fazer muitas, a gente tem que fazer muitas lives para falar sobre todos os aspectos que nós temos. Se a gente for falar sobre aspecto terapêutico, aspecto escolar, aspecto de diagnóstico médico, critérios, são muitas faces, né, do autismo. A E é um gente assunto teria que fazer umas 5 lives, né, Bruna, para a gente falar a gente sobre vai tudo que fazer uma sequência, a gente precisa falar, realmente. Você comentou aí sobre o autismo, né, na infância, na adolescência e na vida adulta, né, que por ele ser obrigado a se adaptar, ele desaparece na sociedade. Mas existem pessoas agora que estão procurando, né, esse diagnóstico, se percebe muitas vezes com milhares daquelas características, né? Mas ainda temos muita dificuldade para identificar, né, esses adultos autistas. hoje a gente
tem muitos já que buscam e que estudam e que se enxergam assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais que já estudam diagnóstico em adultos, né? E esses diagnósticos diferenciais, enfim, com mais qualidade, mas a gente sabe que a gente está engateando nesse processo, né? Bem engateando mesmo, né? Porque são pouquíssimos profissionais que têm essa segurança, né? De fazer teste com adulto, dar um diagnóstico em adulto, observar o adulto, né? Mesmo porque o adulto já desenvolveu tantas habilidades ali para poder seguir a vida que confunde um pouco. Camufla, né? Sim, ele camufla muita coisa. Confunde um pouco, né? Então, ô Bruna, a gente teria que marcar mais uns quatro Assuntos, né? lives. Nós vamos O marcar uma, tempo nós vamos marcar passou, outra. sim, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi, né? É, é, e aí você quer deixar uma fala assim para os pais, para quem está na live, né? Alguma coisa que a gente precise observar mais? Pessoal, eu queria agradecer pela atenção de todos vocês estarem aqui desde o começo até agora, né? É, quem quiser me seguir, tá meu perfil aí em cima. Pode me seguir lá para dar uma olhada. A gente sempre coloca conteúdo, coloca conhecimento lá para os pais, sempre coloca algumas dicas. Eu tenho um grupo de mães também, que é um grupo só de mães atípicas e que a gente também coloca muita coisa lá, muita coisa legal. É uma oportunidade também de participar, né, de uma comunidade aí de mães que também estudam e a gente sempre coloca. E a minha dica para vocês é que precisa que aprende não depende. Então a gente pai também não. E a gente precisa aprender sobre isso. Né? A gente precisa conversar, a gente precisa saber, a gente precisa tirar dúvida e a gente precisa correr atrás. Porque eu falo que a clínica muda, o médico muda, o terapeuta vai embora, abre em outro lugar, o filho continua sendo seu e na tua casa. Então a gente precisa tomar isso para si, né? E se capacitar para buscar. A gente só consegue supervisionar aquilo que a gente conhece, ninguém supervisiona o que não sabe, né? Então a gente precisa buscar conhecimento para que a gente acompanhe os nossos filhos também. Eu sempre digo, não se prenda a ninguém, conheça sobre o que você fala, porque um profissional empoderado e que ele sabe o que ele está fazendo, ele não tem medo de pais exigentes. O profissional que ele se esquivar de você e que ele correr de você, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Então a gente precisa fazer essa supervisão com muita segurança, né? Cobrar e entender que a gente também vai ser cobrado e que isso é uma aliança e a gente precisa trabalhar junto, tá? Então quem quiser, pessoal, me manda, tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, a gente vai se falando. Queria agradecer o pessoal da Clínica Abraçar. Tô com uma agenda aberta lá para atendimento, vou atender em Teoflotone, vou atender em Águas Formosas. Vou, às vezes, a cada 4 meses, né? Porque eu também tenho um consultório aqui e todas as outras milhares de demandas, mas a gente sempre consegue abrir um espaço aí para atender e fazer esse acompanhamento desses pacientes. Então, eu queria agradecer pela presença de todos vocês. Nós queremos te agradecer também, Bruna, e já dizer que nós estamos ansiosos aqui, tá? Para te receber, né? Na Obrigada. sua agenda que você terá aqui na nossa cidade. E vamos marcar mais lives. A gente tem muito mais informação, né? Para trazer para todas as mamães atípicas, né? As perguntas que eles foram colocando, a gente foi respondendo, você foi respondendo, já tinham me enviado algumas, então, assim, foi bem esclarecedor. E vamos tentar fazer mais lives para poder ajudar, né? Que eu acho que o que nos ajuda muito a superar as nossas dificuldades são as informações, né? As informações corretas, igual você trouxe para a gente sobre tratamento, sobre diagnóstico, isso ajuda, isso acalma o coração, né? Das mães atípicas que têm N preocupações sobre vários anseios, né? Do futuro dos filhos. Então, assim, com muito carinho, tá? Que eu te agradeço Obrigada. a sua disponibilidade, o seu tempo. E a Clínica Abraçar deseja toda sorte do mundo e a gente já está aqui te aguardando com o coração cheio de carinho para você, Tá tá bom, bom? obrigada. Viu, gente? Obrigada. Obrigada, obrigada a todo Beijo. mundo que participou da live. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.